Salve galera, sou Sonão, beleza? Tranquilo, só alegria. A gente chegou aqui hoje então para aprender semântica. A gente vai falar sobre as possibilidades de análise de sentido. Quando a gente na verdade pensa em análise de sentido, não dá pra gente fugir do Magritte e pensar em ceci, nepá ou nepipê. Isso não é um cachimbo. Por que na verdade isso não é um cachimbo? Isso não tem o peso de um cachimbo, isso não tem a tridimensionalidade de um cachimbo, então isso não é um cachimbo. A arte ela nunca vem para criar a realidade, ela sempre vem para recriar a realidade. Quando a gente, na verdade, avalia que a arte ela vem para recriar uma realidade, é porque a linguagem ela não é uma coisa padronizada. Ela nunca vai ser algo físico. E, além de uma ideia física, é uma ideia também fixa. A linguagem ela vai se debruçando sobre ela mesma. E quando nós falamos do critério de linguagem, a gente vai entrar em dois critérios interessantes, que é o sentido denotativo e o sentido conotativo. Denotação é o sentido literal. E quando a gente fala em conotação, a gente vai falar no sentido não literal. Então vamos pensar junto comigo. Se eu pensar em algo denotativo, é algo que é totalmente concreto, é algo literal, é aquilo que a gente de fato quer dizer. Agora, se nós caímos num sentido um pouco mais figurado, num pouco mais abstrato, nós pensaríamos num sentido não literal. A arte, os textos que muitas vezes a gente analisa, são textos não literais. Nós estamos, na verdade, pensando num texto conotativo. Por exemplo, quando a gente vê o quadro do Magritte. Isso não é um cachimbo. Ele é a representação, a recriação de um cachimbo. Essa recriação ela passa por um critério artístico, muitas vezes até de verossimilhança, de verdade. Dentro dessa avaliação é interessante nós pensarmos juntos o que é uma denotação e o que é uma conotação. Quando falamos em sentido literal, alguns textos eles podem ajudar a gente. Por exemplo, se nós falarmos num dicionário, é o sentido estrito, é aquilo que está escrito, não tem uma possibilidade de interpretação dentro da subjetividade. Não, é aquilo que está escrito. Então, beleza. Pensamos num dicionário, a gente pode pensar num artigo científico, ou depois que você passar no vestibular, você vai ter um artigo científico para fazer. Isso é totalmente literal, tem que ser ciência, tem que ser provado, pegamos algumas citações e colocamos. Não há subjetividade dentro de um artigo científico. É uma ideia totalmente estrita, totalmente crua de um texto. Quando a gente, por exemplo, avalia uma bula de remédio, que é a composição, a posologia do remédio, e assim por diante, uma receita. Isso são exemplos, pessoal, de textos que são textos literais. Dentro dessa nossa questão também há o sentido não literal, portanto, os textos que são conotativos. Se a gente pegar, por exemplo, a fábula, se a gente pegar, por exemplo, a música, a charge, todos esses textos, eles são textos que eles vão mexer um pouco com aquilo que a gente chama de subjetividade. Eles vão trazer para a gente critérios subjetivos para análise. Por isso que todos nós falaríamos que esses são textos conotativos. São textos não literais. Não é só aquilo que está escrito, depende de uma interpretação prévia. Nós vamos agora juntar todos esses cacos, né, para conseguir fazer a avaliação desse texto. O que a gente não pode fazer as nossas provas, a gente não pode ir para as nossas provas sem esquecer de maneira nenhuma, é quando a gente pensa nas propagandas. Tenha cuidado, tá? Tenhamos todos cuidado ao avaliar uma charge, ao avaliar uma propaganda, ao avaliar uma tirinha. A linguagem midiática, galera, é uma linguagem que vai mexer muito com isso, com a ideia da propaganda, e a propaganda ela sempre vai ter um caráter absolutamente subjetivo. É uma brincadeira com linguagem, é uma metáfora que vai ser feita, é uma subjetividade que vai ser muito bem analisada. Tranquilo? Era isso que a gente precisava conversar nessa aula. Obrigado, galera.